Nós falamos só sobre o ativismo judicial bom. E o ativismo judicial ruim também existe. Mas não no Brasil. Não, no Brasil não existe. Quando há um truque técnico ou formal, muitas vezes motivado por fatos antigos e surpreendentemente usado para produzir uma reviravolta política para armar e desarmar quadros eleitorais. Isso é o que eu chamaria o ativismo judicial nocivo. Eu preciso dizer para o senhor, assim, o Brasil viveu, nos últimos 4 anos, momentos de algum grau de anomalia e de ameaça às instituições democráticas. Houve uma clara percepção de que havia um risco. E houve um fenômeno assim, que foi a Lava Jato, que teve uma faceta positiva, que foi a revelação de um quadro de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada que a gente tem que enfrentar. Mas, por outro lado, houve uma politização, eu diria, marcada, sobretudo, pela ida do juiz da Lava Jato para o ministério do governo Bolsonaro, que deu uma certa legitimidade ao discurso de que ali houvera uma perseguição política, especialmente em relação ao presidente Lula. Até porque, na minha visão, os erros da Lava Jato ocorreram em relação ao presidente Lula. Sim. Porque eu acho que tirar do jogo uma quantidade de pessoas que foram retiradas do jogo foi muito bom para o Brasil. Sim, mas o senhor não diria que o melhor seria enfrentar aquilo diretamente, em vez de arranjar um tecnicismo processual para resolver o problema? Mas então, eu imagino que o senhor esteja se referindo à decisão do Supremo relativamente à questão do presidente Lula e à invalidação do processo. Então, houve uma mudança contextual, conjuntural, que deu plausibilidade ao discurso de que ali tinha havido uma politização indevida. Sim. E aí, enfim, parte do Supremo entendeu que era importante fazer uma correção de rumo ali. Sim. Mas a correção não deve ser declarada, aberta, não se deve dar o nome aos bois em vez de inventar um outro caminho técnico ou pseudo-técnico. O que aconteceu ali? O ministro Fachin, seguindo a orientação da segunda turma, entendeu, no caso do presidente Lula, que a 13ª Vara Federal de Curitiba era incompetente. Portanto, ele diz, olha, esse é o entendimento que prevalece aqui na segunda turma e, portanto, eu vou adotá-lo. Vários anos depois. Isto era é verdade. Isso era objetivamente um fato. A segunda turma tinha essa posição. E a outra parte da própria segunda turma entendeu que devia invalidar o processo por suspeição do juiz. Foi, no fundo, o que se colocou no plenário do Supremo foi incompetência ou suspeição. A escolha entre o mecanismo oblíquo e o mecanismo direto. Optaram pelo oblíquo. Na verdade, prevaleceu, eu nem votei assim, porque eu não achava que o caso era de suspeição, mas prevaleceu o entendimento da suspeição, ou seja, a maioria do Supremo entendeu que o fato de o juiz do caso ter aceitado ser ministro e outras circunstâncias que envolveram esse episódio, isso levaria à suspeição. Eu preciso dizer que eu não fiz parte nem do endeusamento, nem da demonização da Lava Jato. Acho que houve coisas positivas e importantes e acho que houve coisas criticáveis e elas se concentraram, eu diria, na figura do presidente Lula. As críticas que eu faria de vazamento da conversa com a presidente Dilma, uma condução coercitiva que talvez não se justificasse, o próprio PowerPoint, em que no momento da denúncia você já aponta quem é culpado, a gente diz quem é culpado quando o processo termina, a divulgação da delação do ex-ministro Palocci num momento eleitoral. Ali acho que houve erros. Eu não dou muita importância para a Vaza Jato, que considero que ela é produto de crime,
Portanto, houve acertos importantes e houve erros que o Supremo qualificou como justificando a suspeição. Eu, honesto e sinceramente, eu não caracterizaria isso como uma situação de ativismo. Eu caracterizaria isso como uma mudança na realidade fática que levaram a uma reinterpretação. Depende tudo dos detalhes, não é? Se concordarmos que o processo estava viciado e diz que estava viciado e anula, é uma coisa. Se usa um truque processual para atingir o resultado político desejado, é outra coisa. Aí é que está o problema. Essa ideia de soluções caprichosas e direcionadas. Isso é que precisamos evitar. Tenho certeza que o senhor concorda comigo. Não, eu concordo que se deve evitar. Talvez eu não concorde que tenha acontecido.